Gente que fala assim, cara, eu simplesmente não sinto vontade. Uhum. E eu me pergunto, você não sente vontade só com ele? Ou você não sente vontade, tipo, o tempo inteiro? É a primeira pergunta. Na verdade, a primeira pergunta que eu faço também quando chegar casal sem desejo, uma pessoa sem desejo pela pessoa, eu pergunto, você já teve alguma vez? Então, se você nunca teve, só porque você escolheu uma pessoa bacana, que é legal, que atende todos os requisitos e não atende esse, não vai. Você não precisa nem gastar seu dinheiro indo na terapia. Se algum profissional falar que faz terapia, que vai te ajudar nisso, você corre. Sério, de coração. Não existe. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, dá uma olhada se você tá inscrito no canal, tá bom? E vamos lá. No vídeo que eu coloquei pra vocês aí, um trecho desse podcast, as duas moças elas estão falando sobre desejo por parte da mulher, né? E o que eu posso agregar aqui de conhecimento, o que a gente pode aproveitar do vídeo em si? Basicamente é o seguinte, a segunda moça do vídeo, ela adiciona uma informação que eu considero que é a informação crucial para toda a análise que eu vou fazer aqui, que é o seguinte: a mulher que nunca teve atração, nunca teve desejo pelo parceiro, mas aceitou dar início a um relacionamento de longo prazo, um relacionamento sério, com base em fatores mais lógicos, como por exemplo, ele é um cara legal, ele é um cara bacana e tal, ele atende meus requisitos, então eu vou entrar no relacionamento com ele. O que acontece? Isso eu acho que é um dos exemplos mais comuns que tem, tá? Eu acredito que a maior parte dos relacionamentos hoje se forma justamente dessa maneira, tá? Em geral, a mulher ela já vê o homem como uma certa ferramenta, certo? Então você vai, na hora de ter acesso a relações de longo prazo, considerar, né, a ferramenta que vai ficar ao seu lado como uma ferramenta crucial. Então ela precisa atender os requisitos. Isso a gente pode adicionar lado financeiro também, tá bom? Mas, de modo geral, a mulher ela quer um homem principalmente pelo fator da atenção dele, né? A maior parte das mulheres quer ter um relacionamento, sim. A maior parte delas quer ter um parceiro, sim, tá bom? E quando elas dizem o contrário, a gente até questiona aqui justamente porque a gente sabe que é muito raro uma mulher que realmente quer estar sozinha, quer ficar sozinha pro resto da vida, tá? É raríssimo. A maioria delas quer um parceiro ao lado. Por quê? Porque a atenção de um homem, a atenção masculina, é um fator crucial na vida delas. É um fator realmente muito importante. Vai ter a que quer a atenção de vários caras, ela quer lá os likes, ela quer isso, aquilo. A gente vai falando dos vários tipos que existem, mas todas acabam enveredando para o mesmo contexto, que é o contexto da atenção, certo? Então um cara que muitas vezes ali não atende a demanda da atração, mas atende essa outra demanda, que é a demanda da atenção, que um beta, por exemplo, pode entregar muito bem, né? Atenção, provisão, todos os outros contextos muitas vezes são facilmente entregues por um perfil como esse, né? Então ela aceita ter um relacionamento com esse parceiro, né? Mesmo que ela vai, como a gente fala, né? Ela vai criar uma série de regras pro beta, ela vai criar uma série de dificuldades, então ele vai ter ali um contexto onde ele vai ter que lutar para conquistá-la. Tudo isso é negociação, tudo isso é atração negociada, tá? Então, quando a gente vai falando desses contextos de atração e do quanto isso é importante no curto e no longo prazo, na minha opinião, tá? A diferença é a seguinte: quando a gente fala do cara que é o Shed, bonitão e tal, no curto prazo ele tem atração genuína, tá? No longo prazo, essa atração ela pode realmente diminuir. Por quê? Porque a mulher ela também precisa do alfa com traços de beta, ela precisa ter os dois num homem só, né? Então, às vezes o cara ele é bonito, ele tem todo esse contexto da atração, mas ao mesmo tempo ele não consegue entregar a provisão, ele não tem status financeiro, ele não tem... Então ele também meio que passa a ter um valor menor aos olhos dela ao longo do tempo, tá bom? E então assim, por isso que eu até separo, né? Eu no meu vídeo sobre o VSM, eu comento que ele é um índice que eu coloco realmente para questões de longo prazo, né? Então eu coloco status, comportamento, então não é só a beleza que indica o VSM, principalmente do homem, tá? Agora, adianta você ter um VSM de repente equilibrado,
mas a mulher não ter atração por você? Depende. Pra mim, não. Por quê? Pra maior parte dos homens, mesmo que eles saibam disso, né? Tem muita piada sobre, se você casar, você não vai ter mais, e não sei o que, kkk e tal. Mesmo com esse monte de piadas, a maior parte dos homens, quando casa, quando tem um relacionamento, eles querem o quê? Eles querem relação íntima garantida. Porque ter relação íntima é difícil pra maior parte dos caras. Então, ele vai querer dar um relacionamento em troca desse tipo de relação íntima. Ele quer ter relação sexual, né? Frequente. É até engraçado eu falar isso, mas é o que o cara quer. Então, se ele tem um VSM super equilibrado, mas a mulher ela não enxerga na parte de atração, ou seja, ela não tem o desejo genuíno por um cara, como é que ele vai conseguir isso? Porque o que ela vai fazer? A maior parte delas faz, pelo menos. Ela vai usar o começo, ela vai entregar a relação íntima do jeito que você quer, ou parecida com o jeito que você quer, né? O pessoal lá na gringa chama de honey pot, né? Ela vai te entregar ali o pote de mel dela e tal. Vai ter todo esse contexto, ela vai criar em você uma expectativa. E depois que ela conseguir o que quer, ela vai começar a regular isso. Ela vai começar... Por quê? Porque dá trabalho você não ter atração por um cara e ficar a vida toda do lado dele fingindo isso, né? Então agora que ela tem o que quer, ela não vai ter mais tanto trabalho. Então ela vai começar a regular, ela vai começar a não fazer mais do mesmo jeito. Aí o beijo vai diminuir. Aí as outras coisas que antes ela fazia de bom grado, ela vai deixar de fazer. E assim vai. E nessa você vai ficando, porque como a própria sociedade quer que o homem entenda a relação íntima como apenas uma coisa superficial, né? Você não pode cobrar isso dela e tal, porque é feio, é errado e não sei o quê. E aí ela vai começar a colocar toda a culpa em você, que você não dá o mesmo carinho de antes, a mesma atenção de antes e não sei o quê. Quando no fim mesmo, ela nunca teve atração genuína por você. De quebra, você entrou no relacionamento pra ajudar, né? Você não continuou se desenvolvendo, pelo contrário, você engordou.
Tchau.